Acho que a gente tem que levar em conta os ensinamentos de grandes críticos que a gente teve, como o Arthur da Távola, e a gente analisar mesmo, contextualizar aquela produção. Por exemplo, o último capítulo da novela. O que aconteceu? Mas por que aconteceu? O que está por trás disso? Qual a história para se chegar até aquilo? A gente teve aí recentemente o beijo gay na novela Amor à Vida. Então, assim, qual foi o caminho para que a teledramaturgia chegasse, enfim, aquele beijo? Então, acho que cabe ao crítico fazer essa reflexão. Ela tem que proporcionar elementos para que o leitor possa refletir sobre o que ele viu. Então, assim, é possível, mas você tem que conhecer a história da televisão, a história das novelas, você saber como é esse meio da televisão, e como a autora Márcia Tondato fala, você tem que explicar isso para o teu leitor sem tecnismo, sem muitos termos técnicos, mas fazer com que ele enxergue ao final da crítica e que faça ele refletir. Poxa, aconteceu isso na novela, mas por que aconteceu isso? Qual que é a história da TV, o que fez ela levar? Então, eu acredito que sim, o jornalismo tem que fazer isso, eu acredito que tem esse espaço, principalmente no jornal impresso, embora a gente tenha os veículos online, como os blogs, que também podem acrescentar isso, numa opinião, assim, na crítica que é ok, tem a opinião do autor, gostei, não gostei, faz parte, mas embasar isso. Eu não gostei porque a autora X está escrevendo. Não, isso não é uma crítica, isso é sua opinião. Porque a autora X aborda desde 1990, é uma característica dela, ela trabalha assim. Então, acho que você tem que fornecer elementos para o teu público, e elementos que busquem principalmente a história do que veio antes e tentar analisar aquele contexto. A televisão ainda é considerada um gênero menor no jornalismo, na própria história da cultura brasileira, que ela não deve ser. Ela deve ser equiparada ela é entretenimento, mas ela existe um preconceito muito grande. Então, entretenimento, então eu não quero saber. Então, parece que, por isso, ela não tem uma condição de receber uma crítica como o cinema, como as outras artes. E ela tem. Então, acho que o grande desafio é esse, você provar, entre aspas, que sim, a televisão é importante na vida do brasileiro, que a televisão está aí há mais de 50 anos, fazendo parte do dia a dia dos brasileiros, e provar que sim, que ela merece ser estudada com seriedade, sim, que ela merece ser criticada, sim, mas aquela crítica que ajuda, que vai, por exemplo, vai identificar talvez um problema na produção. O ator está com um tom de interpretação muito alto ou muito baixo. Então, assim, a crítica séria, não a crítica da fofoca. Então, acredito que nesse ponto de vista é um dos maiores desafios, você provar que a televisão merece. Mas quando a televisão ganha esse espaço, ganha esse caderno, ela prova de que sim, que ela tem público, de que existe um público sedento por essa informação e que ela merece ser estudada e discutida, debatida nos nossos jornais. A televisão ela é muito heterogênea, então assim, cabe ao jornal formar esses leitores. Então, por que não trazer essa crítica mais reflexiva para dentro dos cadernos também? Eu acho que tem espaço, e embora o telespectador, talvez a grande maioria dos telespectadores esteja mais interessada em fofocas, naquelas notícias, a gente tem também que trabalhar para que a televisão seja vista, ganhe autonomia, né, ganhe esse espaço nos cadernos. Então, eu acredito que eles se importam sim. É bacana também, porque a crítica tem a condição de dar toques para o produtor daquele produto, e às vezes com as redes sociais, que acho que é uma coisa mais bacana, você vê a opinião do público na hora do que está acontecendo, e muito daquela opinião do público, você já vê que aquilo dá uma crítica, às vezes uma coisa que você não tinha se tocado. Então, o público está muito presente, o público está muito crítico. Se você visualizar as redes sociais durante uma exibição de um programa, de uma novela, os termos mais comentados são sobre aquilo. E se você for ver, não é isso ou aquilo, um comentário bobinho, é um comentário crítico, sabe? Então, assim, acho que trazer isso, acho que existe um telespectador ali que tem essa crítica, que gosta de ver, e você pode aproveitar também isso. É a gente que se debruçar sobre a crítica jornalística de televisão. A gente chegou a esse tema porque a gente encontrou muita coisa nos cadernos de televisão dos jornais que não eram exatamente a crítica. Tinha a parte informativa, tinha a parte de fofoca, mas a crítica a gente sentiu falta. Então a gente quis discutir esse assunto, até porque a gente via opiniões de profissionais da televisão brasileira, autores que falavam dessa falta ou dessa carência de crítica no jornalismo cultural brasileiro. Então a gente analisou aí no começo e no fim de 2012 2 períodos de mudança da programação da principal emissora, para a gente ver se tinha se tinha críticas ou não. A gente analisou 2 colunas, uma do jornal Globo e outra do jornal Estado de São Paulo.
E a gente chegou à conclusão que o Globo é o jornal mais forte na crítica. A Patrícia Kogut tem um viés muito crítico desde o começo da coluna dela. Então a gente chegou aí, se não me engano, a umas 48 críticas e a maioria delas eram críticas sobre novelas. E acho que um dado interessante é que a maioria dessas críticas eram com relação às novelas da Globo e não com outras emissoras. Mas eu acho que o nosso dever, enquanto jornalista que cobre televisão, que trabalha com esse meio, é oferecer uma crítica mais reflexiva, fazer o público pensar. Afinal, a crítica de TV, uma coisa bacana é que ela acontece sempre depois, e não como a de cinema. A de cinema você faz antes, então você vai ajudar o leitor a escolher um filme com base na sua opinião. Da televisão, não, você faz sempre depois. Então, acho que o papel é proporcionar uma reflexão. E o jornalismo, hoje o jornal impresso, caminha para isso, para ser um jornalismo cada vez mais reflexivo. Então, eu acredito que tem que ter espaço para as duas coisas, para as fofocas, para o infoentretenimento, mas também nosso papel enquanto jornalista é buscar essa crítica mais aprofundada.